importante. Então, a revelia, meus amigos, está previsto nos artigos 344 a 346, tá? A revelia em si, ela consiste na ausência de contestação. Revelia é uma situação jurídica, né, que é representada pela ausência de contestação, como nós já mencionamos aqui do artigo 344, ok? E a revelia, ela produz alguns efeitos. Do ponto de vista processual, as consequências processuais que nós temos são os efeitos da revelia. E é possível falar em efeitos material e efeito processual. No que consiste o efeito material? É a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. É mais um indício de que a causa de pedir ela é composta realmente pelos fatos, né? E essa presunção de veracidade, meus amigos, dos fatos que o autor apresenta na petição inicial, nós até fizemos a menção lá, a comparação entre a revelia de um lado e o ônus da impugnação especificada do artigo 341 de outro. Isso já foi apresentado para os senhores, né, nos encontros anteriores. O ônus da impugnação especificado é quando o autor contesta, mas deixa de impugnar um fato. A revelia é quando não tem contestação, né? E a consequência é a mesma, é a presunção de veracidade. Só que no ônus da impugnação especificada do artigo 341, a presunção de veracidade não vai ser de tudo que o autor alegou. Vai ser apenas daquilo que ele não impugnou, dos fatos que ele não impugnou. Ao passo que na revelia, a presunção vai ser de tudo. Porque como não teve contestação, não teve impugnação nenhuma, então a revelia é como se fosse aí o ônus da impugnação especificada ampliada, né? Como nós vimos. Pois bem, esse efeito material da revelia, ele é relativo, tá? Essa presunção que se gera é uma presunção relativa de veracidade. Relativa de veracidade. Porque o artigo 345 vai nos dizer, então, ó, estamos falando da revelia, tá aí o artigo 344 que nós mencionamos ainda agora. O 344 tem o conceito, ausência de contestação, e a consequência, presunção de veracidade. Pelo 345 nós conseguimos ver que essa presunção ela é relativa e não absoluta, né? Então, nessas hipóteses do 345, não vai ocorrer o efeito do artigo 344. Veja, não é que não vai ter revelia, vai ter revelia. Porque revelia é a ausência de contestação. Se você não apresentou contestação, já era. Está preclusa a via da contestação. Então, ali, a revelia não vai produzir os efeitos. Nós temos que separar revelia uma coisa, os efeitos que decorrem da revelia é outra coisa. Uma coisa é revelia, a ausência de contestação. Uma outra coisa é a presunção, que nós estamos vendo aqui como efeito material. A presunção não ocorre, inciso primeiro, quando tem mais de um réu e um deles contesta. Aqui tem que ter cuidado com o que consta do artigo 118 do CPC, tá? Que é lá a independência dos litisconsortes. Porque se tem mais de um réu, quando tem pluralidade... O que é litisconsórcio? A pluralidade de partes. O que é litisconsórcio passivo? Pluralidade de réus. Então, quando o inciso primeiro fala havendo pluralidade de réus, ele está dizendo, havendo litisconsórcio passivo, quando um deles contestar a ação, não vai ter revelia para o outro. Não é bem assim, tá? Para resumir aqui o enredo, para que você aplique o inciso primeiro, tem que ser uma matéria comum. Uma matéria que seja aproveitável para quem não contestou. Porque pode acontecer dos litisconsortes estar litigando entre si. Uma relação consumerista. Pode ser que o distribuidor esteja discutindo com... A responsabilidade não é minha, é do comerciante. E aí o fato de um contestar não vai aproveitar o outro. Então nem sempre acontece ali essa previsão do inciso primeiro. Deixa eu só confirmar aqui, porque eu falei e fiquei meio em dúvida. Não é o 118 não, é o 117, tá? Então para quem tomou nota aí do que eu falei,
O 345, inciso 1º, deve ser combinado com o artigo 117, que trata da regra da independência dos litisconsortes. Cada litisconsorte é tratado em relação à parte distinta como se são partes autônomas. Então, se um contestou, ele não é revel. Se o outro não contestou, ele é revel, a princípio. Aí olha a parte final. Salvo, exceto no litisconsórcio unitário. No litisconsórcio unitário, o julgamento deve ser único no final, né? Igual para todas as causas. Então, no litisconsórcio unitário, nós temos uma relação jurídica inscindível. Fatos que se aproveitam. Aí, nesse caso, sim, quando um contestou e o outro não, você aproveita a contestação do um para o outro. Ok? E mesmo quando não seja litisconsórcio unitário, a aplicação do inciso 1º do 345 vai depender, portanto, de se tratar de fato comum, aproveitável. Não houver divergência entre as defesas. Pois bem, entre as pretensões, né? Divergência entre as pretensões. Inciso 2º, quando o litígio versar sobre direito indisponível. Natural, direito indisponível é importante demais para você julgar com base em mera presunção. Né? Você não vai declarar que o réu é pai do autor porque o réu não contestou. Você não vai presumir a paternidade porque o réu não contestou. Naturalmente, não. Inciso 3º, quando a petição não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Veja, se para provar o ato for necessário um instrumento, você não vai presumir aquilo como verdadeiro. Porque lembra que nós falamos que a cognição é a junção de alegações e provas? Agora a gente já consegue ver prova ou presunção. Só que a prova prevalece sobre a presunção, naturalmente. A presunção é uma regra de julgamento quando não tem prova suficiente. Então, se a lei exige um documento, um instrumento para a prova do ato, veja, você não vai presumir que há casamento se a parte não juntar uma certidão de casamento. Né? É isso. Então, em alguns casos, a presunção não ajuda. Ou, quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Então, não vai ter a presunção de veracidade quando os fatos alegados pelo autor não sejam factíveis. Ou quando, às vezes, o próprio autor juntou uma prova contrária ao que ele está alegando. Eu já vi isso acontecer. O autor foi a juízo pedindo a condenação do réu a uma ação de cobrança, uma dívida, e o próprio autor juntou o recibo de pagamento. Veja, mesmo se o réu não tivesse contestado, o juiz não ia presumir que não houve o pagamento. O juiz não ia presumir o inadimplemento se está provado que houve o pagamento. Então, a prova prevalece sobre a presunção. Então vejam, e temos que ser objetivo aqui rápido, vejam que a presunção de veracidade ela não é absoluta, ela é relativa. Ok? Então não é sempre que tem revelia. A revelia não significa procedência. Né? A revelia do réu não significa procedência do pedido do autor. Não necessariamente. Pode ter caso que o juiz peça prova, quando ele considere que são inverossímeis os fatos. Né? Ou quando versar sobre litígio direito indisponível, como nós vimos ali no 345. Ok? Um outro efeito da revelia é o efeito processual da revelia. E o efeito processual da revelia é o julgamento antecipado do mérito. O efeito processual da revelia está no artigo 355, inciso 2º. 355, inciso 2º. Por que o juiz vai julgar antecipadamente? Porque não tem provas mais a produzir. Ele já pode julgar. Não tem nada a construir. Por que não precisa produzir prova? Artigo... Na semana passada eu acho que eu comi mosca e confundi. Agora eu vou acertar. O 374. Olha aqui. Artigo 374. Incisos 3º e 4º. Não dependem de provas os fatos admitidos no processo como incontroverso. Nesse caso não tem controvérsia, se não houve impugnação. Não é incontroverso, geralmente é o fato que foi afirmado pela outra parte como não controvertido. Mas o termo na prática, né? Mas o termo incontroverso é o termo que não teve controvérsia, é a não controvérsia.
Quando o réu fica revel, não teve controvérsia. Então, o inciso 3º já ajudaria. Mas o inciso 4º mata a pau a questão. Se não te convenceu o inciso 3º, o inciso 4º não tem como. Não dependem de provas os fatos em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Olha o 344. Então, havendo o efeito material da revelia, esse efeito material também é chamado de efeito principal, né? O efeito material que está no artigo 344, ele é chamado de efeito principal. Por quê? Porque o efeito processual depende do efeito material. Por isso que ele é o principal, o efeito material. Né? Então, havendo o efeito material de presunção de veracidade, ali, 374, inciso 4º. Então, se tem um efeito material de presunção de veracidade, a cognição será exercida com a alegação e presunção. Não precisa de prova. Então, como não precisa de prova, para que vai prosseguir com o procedimento? Lá no sábado passado, salvo engano, sábado passado, onde nós montamos o quadro, os senhores viram que a revelia está aqui, né? Resposta do réu está aqui, começou aqui, resposta do réu está aqui, o julgamento antecipado está aqui. Só se fala em julgamento antecipado quando você constatou a revelia. E se o julgamento antecipado está aqui, a prova está aqui, ó. Sentença está aqui, posteriormente, e o que liga um ao outro é a prova. Por que você vai julgar antecipadamente aqui, ao invés de levar até o final? Porque esse próximo momento aqui era de prova. E o que o 374 está te dizendo? Que você não precisa de prova. Pois se você não precisa de prova, acabou o processo. Acabou o procedimento. Então, o efeito processual de julgamento antecipado do mérito, ele decorre do efeito material ou do efeito principal. E esse efeito processual está aqui no 355, inciso 2º. E aí vamos trazer ele aqui para fechar a revelia, que ele também traz informações importantes. Ó, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito. Ele vai julgar o mérito. O que não quer dizer que o autor vai ganhar, né? Volto a dizer. Mas ele vai julgar o mérito, procedente ou improcedente. Quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344, que é da presunção. A Cláudia pede para colocar os artigos combinados. Quais artigos você está falando? Acho que eu coloquei ali, ó, 374, inciso 4º. Então, eu acho que você está falando disso, né? 344 combinado com 374. Isso vai ensejar, acho que é isso que você quer, o 355, inciso 2º. Eu acho que é isso, vê? O 344, efeito material da revelia, ele leva ao 374, não precisa de prova, e leva ao 355, inciso 2º, julgamento antecipado do mérito. Tá? Então, ó, lendo lá no inciso 2º, o réu vai ter o julgamento antecipado do mérito quando o réu for revel. Revelia é a ausência de contestação. Ocorrer o efeito previsto no 344, qual é o efeito do 344? Presunção relativa de veracidade. E não houver requerimento de prova, na forma do artigo 349. Importante falar do artigo 349. Vamos lá. Artigo 349. O réu revel, meus amigos, ele continua sendo parte, né? Ele só não ofereceu contestação. E ele pode participar do processo em contraditório. O que ele não pode mais fazer é apresentar contestação. Mas nós não estamos aqui vendo a tutela cognitiva, e a cognição incide em relação ao quê? Alegações e provas. Ele perdeu a possibilidade de apresentar as suas alegações defensivas. Ele não pode mais apresentar uma petição com as alegações defensivas, porque seria uma contestação, seria burlar o sistema. Ele não pode mais alegar, mas ele pode provar? Pode. Então o réu revel atua no processo para produzir prova. O réu atua no processo para produzir prova. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas. Provas que contraponham as alegações do autor. Ele não pode apresentar alegação que contraponha a alegação do autor. Ele não pode. Mas ele pode apresentar provas
que contraponham as alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis. O que isso quer dizer? Desde que ele faça isso antes do julgamento antecipado do mérito. Porque quando tem a presunção de veracidade, nós acabamos de ver, o juiz pode antecipar e julgar logo o mérito, com base em presunção, independentemente de prova. Então ele tem que correr no processo, ele já ficou rével, ele tem que aparecer no processo correndo para produzir prova. Tacar prova no processo, para afastar a alegação do autor. Isso é importante. Mas, se tem a revelia, ele não contestou. Se tem o efeito material da revelia, presunção de veracidade, quando é que nós teremos o efeito material? Quando não for o caso do 345, né? Como nós veremos. Se não for uma hipótese excepcional, daquelas que não tem presunção, aí vai bater a presunção. Pois se tem a presunção de veracidade, o réu pode aparecer para produzir prova. E se ele não aparecer, o juiz julga antecipadamente. É isso. Faltou combinar ali, então, minha querida Cláudia. Eu vou trazer aqui mais uma vez o que eu trouxe, o que eu copiei lá em cima e vou complementar. Então, ó, o efeito material da revelia, 344, gera a desnecessidade de produção de provas, em razão da presunção, 374, que vai gerar o julgamento antecipado do mérito, 355, inciso 2º, desde que o réu não apareça no processo com provas suficientes, 349, ok? Então, acho que agora tá bem, em uma aula resumida, acho que ficamos aí uns 15 ou 20 minutinhos vendo revelia e deu para passar uma ideia, mesmo que não esteja absolutamente completo.